A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e nós vamos hoje trabalhar o livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Bom, Abacuque não é um profeta muito conhecido, não tem muitos relatos acerca dele. Mas o muito interessante é que nós vamos ver que o nome de Abacuque, aquilo que ele significa em hebraico, tem muito a ver com a pessoa. Abacuque significa abraço. Vamos fazer aqui um contexto, um panorama desse profeta e deste livro. Bom, esse livro ele data de 608 a.C. Foi feito em Judá. A ideia era fortalecer a fé do povo de Judá, consequentemente fortalecer a nossa fé, a fé da igreja dos dias de hoje. O versículo-chave é o versículo do capítulo 2, 4, em que diz que eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então a palavra-chave desse livro é fé. Diferentemente dos profetas que nós vimos até agora, Abacuque ele não mostra um chamado direto de Deus para proferir palavras ao povo de Israel, ou povo na cidade de Judá, mas Abacuque fala de uma relação muito mais próxima de Deus. Então, a ideia de Abacuque não é acusar Israel, mas ele aborda determinados assuntos diretamente com Deus. E ele fala muito sobre o seguinte: por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe o sofrimento? Então a gente vê que essa questão de Abacuque é uma questão humana, é uma questão cotidiana nossa de cada dia. É essa questão de por que existe a maldade? Por que passar pelo sofrimento? Então é um livro muito mais próximo de um lamento. É um livro que ele tem muito mais característica de um salmo do que de propriamente uma profecia a um povo, a uma cidade. Abacuque vira toda a sua atenção para Deus. É um diálogo muito próximo com Deus. E o período que Abacuque vive é um período de injustiça e de idolatria. E o pior de tudo é que ele está vendo uma ameaça vindo da Babilônia para destruir o povo de Judá. Isso vai acontecer no final das décadas do Reino Sul de Israel. Bom, esse livro se divide em duas queixas que Abacuque faz. Ele tem dois clamores direto com Deus, duas súplicas direto, dois questionamentos direto. A primeira queixa é que Abacuque ele percebe, ele está vendo a situação do povo de Israel. O que ele vê? A Torá sendo abandonada. No dia de hoje seria dizer o seguinte: seria o abandono da Bíblia, o abandono da palavra de Deus. Então ele está vendo isso, que a Torá foi colocada de lado. Ele vê no meio do povo muita violência e injustiça. E percebe que os líderes são líderes corruptos. Então, ele chora e questiona Deus. Ele chora e diz: por quanto tempo isso vai acontecer? Por que não me ouves? A gente vê isso no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás.
Bom, mas Deus responde, porque Deus, ele nunca nos deixa sem resposta. Gostaria de colocar aqui, de uma forma muito tranquila, que não há uma proibição de se questionar Deus. Não no sentido de Abacuque. Não no sentido de você ver as coisas erradas, ver as injustiças. Muito pelo contrário. Deus se agrada de Abacuque porque ele vê o coração de Abacuque como um coração sincero, um coração sensível diante dele, de perceber o que está acontecendo ali no meio do seu povo. Então, Deus não deixa Abacuque sem resposta. Mas nem sempre, quando Deus nos dá uma resposta, é a melhor resposta para a gente, ou aquilo que a gente queria ouvir. Nem sempre vamos escutar o que queremos ouvir. Vamos escutar as verdades de Deus. E Deus vai dizer o seguinte para ele: Veja, eu estou levantando os babilônios para despertar essa nação. Estou levantando os babilônios. Então, essa é a resposta que Deus dá para Abacuque. Então, diante da indignação de Abacuque e do seu pedido de ajuda, o Senhor ouve e lembra de seus planos ainda. E fala: Meus planos ainda não chegaram ao fim. Ele vai pedir a Abacuque paciência e fé. E é essa a nossa relação com Deus. Então, muitas vezes o que Deus vai pedir a você é o seguinte: ó, o cenário não é bom. As coisas não vão melhorar agora. Você precisa de paciência e fé. E ele mostra com isso, na época de Abacuque, que ele traria o povo babilônico para destruir, né, o povo de Judá. Bom, e aí vem a segunda queixa de Abacuque. Então Abacuque vai questionar. Ele vai, por conhecer a Deus, por conhecer o Deus misericordioso, por conhecer o Deus da graça, ele questiona o seguinte: o Deus que é o Deus da graça e da misericórdia, o Deus do cuidado, por que ele mandaria os babilônios? Por que ele mandaria um povo pior do que os israelitas? Porque as características desse povo, segundo Abacuque, é a seguinte: ó, eles divinizam o seu poder, eles adoram o seu próprio poder, eles idolatram o seu próprio poder. Eles tratam, quando eles invadiam os outros povos, eles tratavam os humanos como se fossem animais. Eles são povos que devoram a nação. E aí Abacuque fala o seguinte: ó, eu vou virar uma torre de vigia. E eu vou esperar a tua resposta, ó Deus. Eu vou ficar aqui esperando o Senhor me dar uma resposta para isso. Por que o Senhor está mandando os babilônios? Eles são tão maus. E claro, então mais uma vez, Deus não deixa Abacuque sem resposta. Mais uma vez, Abacuque pede ao Senhor, pois não entendia como a nação tão violenta poderia ter tanto êxito e não ser castigada. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai lembrar que o êxito de tais nações era temporário. As nações pecadoras seriam castigadas e as justas teriam a misericórdia dele. Ele vai falar assim: olha, isso aí não vai permanecer. A Babilônia também vai ter o seu custo. A Babilônia também vai receber a sua paga. Bom, e aí como é que ele vai fazer isso? Aí ele vai trazer 5 lamentos sobre este povo. Então ele vai dizer o seguinte: ele vai falar primeiro
contra a injustiça e a opressão, né? Ele vai falar os dois primeiros pontos, os dois primeiros ais, os dois primeiros lamentos são contra a injustiça econômica. Ou seja, que essa nação, o que ela faz? Ela cobra altos impostos dos pobres, ela empobrece cada vez mais, faz os pobres ficarem cada vez mais dependentes. O terceiro ai é sobre o trabalho escravo. Ele vai condenar o trabalho escravo. No quarto ai, ele vai condenar os líderes responsáveis, que se entregam à bebida alcoólica, se entregam à farra, se entregam às coisas erradas. E o quinto ai é sobre a idolatria, porque aqueles povos eles confiavam muito nos seus deuses falsos, entregavam tudo, toda a sua confiança e a qualquer preço a esses deuses falsos. Então nós vamos ver isso em Abacuque 2,9, onde ele diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr em ninho no alto e escapar das garras do mal. O outro ai está em Abacuque 2,12, que diz: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Depois Abacuque 2,15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. E o último ai é ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Então ele chama muita atenção para essa questão da idolatria. A idolatria não leva a nada. A idolatria não tem sentido, porque a idolatria ela não conduz o homem para lugar nenhum. Falar com uma pedra, um pedaço de ouro, um pedaço de pau, isso vai levar o homem a quê? Bom, e aí, mais uma vez nesse diálogo com Deus, Deus vai falar sobre a ideia dele de resgatar o seu povo. Então, Deus aparece em poder dessa vez. Como ele apareceu em Miqueias, como ele apareceu em Naum, como ele apareceu no deserto de Sinai. E após o clamor de Abacuque, porque Abacuque clama a Deus e fala: renova a sua obra nesses dias. Então, Deus vai levar ao tempo de Êxodo, e como na passagem do Mar Vermelho, Deus vai trazer esse arquétipo para dizer que vai salvar o seu povo e ungí-lo, que vai trazer um novo Messias, um novo rei à nação, um novo Davi. Sabemos que ele está apontando para a figura de Cristo, como a gente tem lido em todos os profetas. Então Deus aqui fala sobre apontando para a vinda de Jesus Cristo, e que ele vai esmagar a cabeça da casa do mal, vai destruir todo o mal. Então, por isso, Abacuque vai proferir uma linda oração, porque ele sabe que, apesar do momento ser difícil, das coisas não estarem indo bem, ele pode depositar a confiança dele em Deus. Então, essa oração é muito mais um hino de louvor de esperança do que propriamente dito uma oração. É uma oração e um louvor. É uma coisa sublime. E ele fala lá nesta oração o seguinte: mesmo que os campos não produzam frutos, eu encontro alegria em Deus, que é o meu Salvador. Então ele tem essa certeza. Então ele é o exemplo, ele é o exemplo brilhante, ele é o bom exemplo do justo que vive pela fé. Então, podemos ver esse correlato lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus escreve: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Por quê? O que que traz, o que que dá prazer a Deus? A fé do nosso coração. A fé aqui não é um salto no escuro de você não saber o que vai acontecer. A fé aqui é ter a certeza de que tem um Deus que está no governo de todas as coisas. E que é um Deus que está sempre bem intencionado com a gente. Então, Deus nunca está mal intencionado com a gente. Ele sempre está bem intencionado. Então, quando nos falha a fé, isso desagrada a Deus. Isso tira todo o prazer de Deus. Deus tem prazer na nossa fé. Deus tem prazer na nossa confiança. E o que é lindo em Abacuque é que Abacuque dá esse abraço em Deus. Por isso que Abacuque significa abraço. Então, a fé abraça Deus. Então, a nossa fé abraça Deus. Assim como Abacuque, nesse diálogo maravilhoso, ele abraça Deus, mesmo entendendo que a Babilônia está invadindo, que Israel está em perfeita corrupção e violência, que a Torá, que a Bíblia foi colocada de lado, mas Deus vai restabelecer tudo. E não vai usar os meios humanos, mas vai usar os meios dele para fazer isso. Então, portanto, nesse livro de Abacuque, vemos as súplicas e o diálogo de Abacuque com Deus, com o Senhor. Além disso, aprendemos uma importante lição. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus para nós, mas Ele sabe que é melhor para todos nós é que devemos confiar nele. Então, vamos terminar com essas palavras de Abacuque, que está no capítulo 3, no verso 17 e 18. Olha que maravilha! Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, fiquem firmes nessa palavra, irmãos. Que o seu coração se encha de fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque podemos contemplar a tua palavra e porque o Senhor enche os nossos corações de fé. E que não precisamos de muita fé, como o Senhor falou. Basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé, ela cresce. A fé, ela faz frutificar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Até mais, irmãos.